E aí, gente, tudo bem? Estou gravando esse videozinho aqui para demonstrar a estrutura básica da cabeça, né, da figura humana. Tenho aqui materiais bem simples, bem acessíveis. Tenho aqui uma folha sulfite comum, 3 lápis de cor, formando aqui, vocês estão vendo, né, uma pequena escala tonal. Tom mais claro, tom médio e tom escuro. Amarelo, laranja e vermelho. Lápis da Staedtler, né? É um lápis interessante para se desenhar, mas esses lápis de cor, em geral, a pigmentação deles não é tão boa, tá? Então eu prefiro usar para desenhar. Lápis, eles estão apontados aí com estilete. É importante porque com o estilete você vai esculpir a ponta do lápis de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então vamos lá, qual que é a ideia de desenhar com lápis de cor e por que essa escala tonal? A borracha, para o artista, para o desenhista, ela não é um instrumento de correção, ela é um instrumento usado para abrir algumas luzes, né, gerar alguns efeitos, dependendo do tipo da borracha, um limpa-tipo, você trabalha algumas transições, mas para o desenhista não é importante ficar corrigindo todos os seus erros. Pelo contrário, principalmente se tratando de estudos, é interessante para o artista deixar os erros ali aparentes, mas também não tão aparentes a ponto de influenciar no resultado final, mesmo sendo um estudo. Então a ideia aqui qual é? É desenhar primeiro com o lápis de cor amarelo. Peguei a folha aqui do zero, não havia esboço algum nela. Provavelmente nesse ponto aí está um pouquinho difícil de vocês visualizarem, mas é assim mesmo. Logo eu venho com o lápis de cor laranja, corrigindo e cobrindo as linhas do lápis de cor amarelo. E depois, por último, venho com o lápis de cor vermelho, tá bem? Vou trabalhar aqui uma estrutura da cabeça da figura humana gerada através de divisões e subdivisões, tá bem? Como tá bem clarinho, até por conta do tom desse lápis amarelo, vou partir aqui já pro lápis laranja. E aí vocês já vão conseguir visualizar um pouco mais. Então, qual é a ideia aqui? O primeiro elemento que eu fiz foi um círculo. Foi o círculo. A partir desse círculo, eu vou dividi-lo na metade aqui, horizontal, e na metade vertical, gerando um círculo, né, dividido em 4 partes. Marco aqui o que é o topo da cabeça. Aqui será o limite do nariz. E uma dessas metades aqui, ó, eu vou projetar para baixo. Eu tenho aqui, então, os limites horizontais e verticais da cabeça. O maxilar, o contorno aqui do maxilar é bem relativo ao biotipo. Pode ser mais quadradão, pode ser mais arredondado. Não vou entrar no trabalho dos elementos do rosto, tá bom? Esse breve vídeo aqui visa somente estabelecer estruturas para a construção do rosto. Então, vocês estão vendo aqui 2 partes na vertical e 3 partes na horizontal, certo?
E aí a gente vai criando as subdivisões. Dividindo essa área aqui na metade, eu tenho uma linha que vai passar pelo centro do olho. A mesma coisa aqui desse lado. Dividindo essa área aqui, esse retângulo, na metade, dando ênfase aqui, ó, a essa marcação, eu tenho o limite da narina esquerda e o limite da narina direita, certo? Essa linha é a linha que passa na sobrancelha. O cabelo, eu posso usar como referência, ó, essa parte aqui, dividi-la em 3 partes iguais, e o cabelo iniciaria aqui, nesse ponto, correto? Os limites das orelhas seriam aqui, ó, a extensão da linha da sobrancelha e do nariz. Lembrando que a orelha não precisa ser desse tamanho, mas que ela vai estar aqui, nessa área, correto? A divisão dessa metade vai marcar o limite do lábio inferior e uma nova subdivisão vai marcar o retângulo onde a boca como um todo vai estar inserida, certo? E vamos aqui para os olhos. Marcando a metade dessa altura aqui, eu tenho essa marcação e ainda subdividindo mais uma vez, eu tenho aqui uma marcação específica para os olhos. Continuando, isso é mais uma das regras de construção do rosto humano, o canto do olho coincide com o limite da narina, aqui, e aqui, ó, mais uma divisão, que vai gerar esse retângulo. Correto? Então, aqui eu vou valorizar as linhas mais importantes com o lápis de cor vermelho. Então, nariz, boca, os olhos, orelha, e do outro lado aqui, a mesma coisa. O que é interessante, que vocês façam essa estrutura em um tamanho, né, considerável aí, pegando, por exemplo, toda uma A4, e essa estrutura possa servir de referência, de molde, para você construir outros rostos. Ou melhor, para construir rostos, né? Para construir qualquer rosto que você precise. E uma segunda questão importante aí também, né, pela qual é importante, necessário ter esse molde, é que você pode ir mudando, alterando aqui essas medidas. Nada impede, por exemplo, de eu abrir mais, ó, esse tamanho aqui, ó, do nariz. Ou subir ou descer o retângulo onde está inserida a boca. Ou aumentar aqui os olhos. Eu quero fazer um olho meio, né, de mangá. Ou fazer um biotipo aí, uma etnia, alguém que tenha os olhos maiores, a orelha menor, a testa maior. Enfim, você só vai ou subdividir mais, ou vai usar essa referência. Então, eu quero estender mais aqui, ó. Então, eu pego mais uma dessas partes aqui, ó, né? Uma das partes da testa aqui, né? Um terço, e jogo aqui para cima. Será que funciona? Talvez.
vale o teste, tá bom? Se você tem esse modelinho feito e contornado com uma linha mais escura, uma linha de caneta aí, para valorizar bem as linhas, você pode até, colocando uma nova folha em cima, você consegue ver a estrutura embaixo. E aí desenhar em cima já os elementos do rosto sem ter que fazer a cada desenho toda essa estrutura e todas essas linhas. Certo? Então é isso. A gente tem um rosto aqui, né, uma estrutura meio robótica, bem engessada. E aí, em seguida, vem os elementos mesmo orgânicos do rosto. Tá bom? É isso então, gente. Valeu!